Olá, meus irmãos e irmãs, você que já está ligadinho com a gente em nosso período semanal Minutos com Jesus. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho e você está comigo em mais um período onde nós vamos mais um pouquinho falar a respeito do que Deus tem para cada um dos obreiros, porque estamos tratando sobre a vida do obreiro. Nós tratamos extensivamente já outrora sobre o obreiro e a oratória. Agora vamos falar um pouquinho sobre o obreiro e a soteriologia, o obreiro e a doutrina da salvação. A Bíblia diz que Cristo ele é autor e é consumador da nossa fé, conforme a escritura aos Hebreus, no capítulo 12 e versículo 2. Autor, porque Cristo é a provisão da nossa salvação. Consumador, porque Cristo é o mesmo que faz a aplicação da nossa salvação. A Bíblia diz que perante Deus todos os homens levam a culpa pelos seus próprios pecados. Portanto, são destinados à condenação eterna, sem misericórdia. Pois a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia, ela diz que o homem por si só nada pode fazer para salvar-se. Cada ser humano se acha impotente em relação à sua própria salvação, necessitando então desesperadamente de um braço divino para lhe socorrer, conforme escreveu o profeta Isaías no seu capítulo 19, versículo 16, que você pode ler. O mundo ele jaz no maligno, expressou Davi. Em pecado me concebeu a minha mãe, conforme está nos Salmos de número 51, versículo 5. Paulo expressou que no homem não habita bem algum, conforme ele escreveu aos Romanos, capítulo 7 e versículo 18. Essa natureza pecaminosa é a herança que temos lá de Adão e Eva, que introduziu a morte no mundo, colocando toda a raça humana sob o juízo de Deus, conforme Efésios 6, 1 a 3. Essa culpa do ser humano é uma culpa universal. Paulo detectou que não, aliás, Salomão detectou que não havia homem algum justo na terra que não necessitasse de salvação. Ele escreveu no seu livro de Eclesiastes, capítulo 7 e versículo 20. Paulo também chegou a essa conclusão: não há um justo sequer. Romanos 3 e 10. Muitos se julgam justos porque têm uma vida melhor, tudo está dando certo, tem esposa, tem filhos, tem netos, tem dinheiro, tem estabilidade financeira. A Bíblia diz que o nosso padrão de justiça são como trapo de imundícia diante de Deus, conforme escreveu Isaías no seu capítulo 64 e o versículo 6. Todos nós pecamos, todos pecaram, sem exceção, e carecem da graça de Deus, do favor de Deus, conforme disse Paulo em Romanos 3 e 23. Tudo isso eu estou me referindo para dizer como é que deve agir o obreiro em relação à soteriologia, o obreiro em relação à salvação. O que o obreiro entende de salvação, como ele entende a graça de Deus. Então a lei foi dada ao homem a fim de que vivesse de forma justa diante de Deus. O homem algum nascido de forma natural conseguiu cumprir a lei. Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 3 e versículo 11. A lei simplesmente mostra a incapacidade do homem salvar-se a si mesmo. Ele não tem essa condição, uma vez que o homem é incapaz de guardar a própria lei. Quem então será salvo? Por muito tempo a teoria doutrinária teológica de Agostinho, aliás, de Agostinho e de Calvino, foi pregada pelo mundo afora, ensinando que todos
pecaram em Adão e estão condenados. Por causa dessa doutrina que contradiz as Escrituras, muitos pais levaram e levam seus filhos ainda na era da inocência para serem batizados, crendo que assim livram seus filhos dessa condenação eterna. Essa doutrina herética contradiz totalmente a justiça e a graça de Deus em Cristo Jesus. É exatamente ensinado nas Escrituras que Deus não leva em conta tempo de ignorância. Imagine se Deus vai condenar crianças inocentes que não sabem o que é exatamente o pecado. A Bíblia diz que o homem dará conta a Deus por suas próprias culpas. E uma criança na era da inocência não tem ainda consciência da culpa. Então a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 4 e 17. Portanto, a resposta à indagação acima é fácil de ser respondida. Deus não julgará inocentes para a condenação eterna. Entretanto, todos de forma consciente serão julgados por seus pecados, exceto se aceitarem a Cristo. Deus já purgou no sacrifício de Cristo todos os pecados e toda a humanidade pode estar livre da condenação do pecado em Cristo Jesus, nosso Senhor. A graça é um favor de Deus para a humanidade perdida. Aparece 100 vezes no Antigo Testamento e 200 vezes no Novo Testamento. A graça é oferecida ao homem para ser um refrescor na sua alma, que luta contra Satanás e o poder divino. Ela refreia o pecado, leva o homem a Deus. Não deve se confundir graça de Deus com obrigação de Deus. Deus não é obrigado a nada. Tudo que ele faz, faz por livre e espontânea vontade. Ele debruça-se sobre a sua própria vontade. É somente o profundo e íntimo amor de Deus e sua graça evidente que faz com que ele mesmo providencie o meio de salvação para o homem. E ele mesmo convence o homem a aceitar essa salvação que ele mesmo providencia. É comum vermos as pessoas rejeitarem abertamente a graça salvadora oferecida por Deus. Deus utiliza graça sobre graça para trazer ao homem a sua revelação. João capítulo 1, versículo 16, você precisa ler através dessa informação que eu te dei. Por causa da natureza depravada do homem, ele é incapaz de agradar a Deus por si mesmo. Por essa razão, Deus providenciou esta graça que é liberada a todos os homens da face da terra, conforme Mateus 5,45. Graça é revelada em várias maneiras. A graça de Deus é revelada por meio de bênçãos materiais, por meio de libertação, por meio de curas, por meio de uma persuasão feita pelo Espírito Santo para o arrependimento do homem. Pela graça, o homem decide aproximar-se de Deus e reconhece o seu senhorio. Ao se achegar a Deus, o homem recebe mais graça. Isso leva o homem a ser introduzido ao corpo de Cristo e recebe então a regeneração, que é chamada de novo nascimento. A partir daí, o crente vive em graça sobre graça, conforme 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, que é importante que você leia na sua Bíblia. Enquanto o homem continuar a responder afirmativamente à graça de Deus, essa será o agente divino para a sua justificação, conforme Tito, Paulo escreveu a Tito 3:7. Regeneração, conforme João 3:3. E santificação, conforme Atos 26:18. E segurança em Deus, conforme 1 Pedro 1:5. Deus continua provendo salvação por meio da graça que ele mesmo providenciou. Cada obreiro, cada crente em Jesus Cristo, mas estou falando aqui para obreiros, cada obreiro deve ter consciência da graça, deve saber sobre a graça de Deus.
Apesar de Deus nos amar e querer nos salvar, não pode ignorar o pecado e nos considerar inocentes. Não, jamais. Deus é amor, mas também é justiça. No Antigo Testamento, os hebreus apresentavam um cordeiro no altar de Deus que cobria o pecado. No Novo Testamento, na plenitude dos tempos, o Senhor Deus enviou o seu próprio Filho para morrer como cordeiro. João Batista apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João 1,29. O cordeiro no Antigo Testamento era escolhido, não podia possuir mancha, era escolhido do melhor do rebanho, da melhor forma, perfeito sacrifício pela humanidade, tinha que ser um homem perfeito, sem pecados, conforme Hebreus 9:14. Por essa razão, Cristo se humanizou, pois não há homem perfeito na terra por causa da queda adâmica. Então Cristo se humanizou sem pecado, por obra e graça do Espírito Santo. Ele nasceu para sacrifício perfeito e a provisão da salvação para toda a humanidade. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho e você está comigo no Minutos com Jesus. Um período semanal, nós estamos tratando sobre a vida do obreiro. Até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Você pode fazer aí o seu like, se inscrever no canal, chamar todos que você conheça para também se inscreverem no canal. E se você quiser fazer um curso de teologia gratuito aqui no canal, nós temos disponível, tá bem? Você entra em contato pelo 439-2001-2860 e você pede o currículo, a grade curricular, para você se inteirar aí das matérias que estão disponíveis neste canal. Mas você quer fazer diretamente pelo Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos? Então entre em contato pelo WhatsApp mensagem 439-2001-2860 e nós vamos entrar em contato com você e já começar a enviar a sua matéria, tá bem? Apenas R$50 a mensalidade, curso inteiramente validado em todo o território nacional. Você terá matéria digital em PDF, e-book mensal para cada matéria e no final vai receber o seu certificado, o seu diploma histórico escolar. Não perca tempo, entre em contato agora mesmo com o Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, 439-2001-2860. Até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Shalom Adonai.